Olá, bom dia. Nessa edição do Intervalo de Aula, você acompanha entrevista com a professora mestra Fabiane Aschidamini, que apresenta pesquisa sobre o regime socioeducativo. E a gente hoje vai falar um pouco mais de um artigo que decorre dessa pesquisa, que é a Socioeducação Brasileira, uma primeira aproximação. Tem também a professora Patrícia Rodrigues, que vai abordar a importância da formação docente em apresentação de videoaulas e produção audiovisual na educação à distância. E neste primeiro vídeo vou falar a respeito da importância da formação docente em apresentação em videoaulas e produção audiovisual. São recortes de videoaulas que eu tirei do meu curso com muito carinho, editei esse material para você que está aí assistindo o programa. Continue conosco porque tem muito conhecimento e reflexões importantes que você, professor, professora, pode levar para a sala de aula e eu conto com você nisso para juntos fazermos a diferença na educação em nosso país. Há mais de 15 anos, a Faculdade Araguaia se dedica a formar pessoas preparadas para o mundo do trabalho e para a vida. Agora, toda a tradição de um ensino de qualidade presencial, também na modalidade à distância. Estude pedagogia ou administração à distância na Faculdade Araguaia de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade, a criatividade e a inovação. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. O Hotel Serras de Goiás é o lugar ideal para se hospedar em Goiânia. Com excelente localização, está situado entre os principais centros de compras, teatros e clínicas médicas do setor aeroporto e do centro da cidade, ao lado do Estádio Olímpico e o Centro de Cultura e Convenções de Goiânia. Apresentando decoração própria e singular, que lembra a antiga arquitetura da província de Goiás, quem se hospeda aqui conta com estacionamento exclusivo e acesso gratuito à internet com Wi-Fi, além de unidades preparadas para atender pessoas com necessidades especiais. Aqui, no Hotel Serras de Goiás, o sabor da boa gastronomia também faz parte do café da manhã. Hotel Serras de Goiás, a receptividade e o aconchego da cultura goiana bem perto de tudo o que você precisa. Intervalo de aula começando e hoje tem estreia de uma série de vídeos que iremos apresentar aqui a partir dessa edição. Tratam-se de conteúdos voltados para a educação à distância que foram produzidos pela professora Patrícia Rodrigues, que tem grande experiência nas áreas de comunicação e educação. E vem trabalhando há anos na capacitação de professores, equipe técnica e profissionais de diversas áreas para desenvolvimento de cursos de educação à distância, atuação em videoaulas e produção audiovisual. Confira. Olá, tudo bem? Sou a professora Patrícia Rodrigues e com muito prazer aceitei o convite da professora Tatiana para gravar alguns vídeos e falar um pouco da minha experiência sobre apresentação e produção audiovisual na educação à distância, já que eu trabalho com formação docente nesta área desde 2005. Então, prazer estar aqui no intervalo de aula na TV Goiânia, retransmissora Band, para falar um pouquinho da minha experiência para vocês. Bem, nessa série de vídeos que eu preparei para vocês, eu vou falar a respeito da formação docente, dar algumas dicas e falar um pouco também sobre as diferenças entre videoaula, teleaula, webaula, aula ao vivo, que espaços são esses. Vou trazer também algumas entrevistas com professores, com roteiristas, sobre essas experiências do audiovisual na educação à distância. E neste primeiro vídeo vou falar a respeito da importância da formação docente em apresentação em videoaulas e produção audiovisual. São recortes de videoaulas que eu tirei do meu curso com muito carinho, editei esse material para você que está aí assistindo o programa. Tá legal? Vamos começar então, vamos assistir agora a importância da formação docente em apresentação em videoaulas e produção audiovisual na EAD. Na questão da formação docente, por que ela é importante para o professor uma formação docente específica para vídeo? Aí eu vou falar um pouquinho da minha história. Toda vez que eu vou numa instituição, eu percebo duas coisas. Uma coisa muito importante é que às vezes as pessoas se sentem surpresas que existe uma formação específica para vídeo.
né? E outra, uma coisa comum que eu vejo é assim, a falta de preparo dos professores para vídeo. Não que eles não queiram fazer o vídeo, o professor ele quer trabalhar em vídeo, ele quer fazer, mas ele precisa ser orientado. Eu sempre digo, tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é preciso caminhar com o professor, né? Eu vejo assim, como eu disse, eu sempre estou atendendo várias instituições e é comum eu escutar dos professores assim, minha primeira experiência em vídeo, a minha coordenadora me chamou para gravar uma videoaula para EAD, estava começando a EAD, pediu para eu agendar um horário no estúdio, eu fui lá e gravei, Patrícia. Então, a gente percebe que o professor muitas vezes fica traumatizado, não é assim? Você ficou traumatizado, professor? Você que está aí do outro lado da telinha, professora, você se sentiu traumatizado? A gente percebe que muitas vezes, quando eu chego nas instituições, os professores eles já estão assim, né? Com aquela tensão, justamente por quê? Porque o vídeo é intimidador, são poucas as pessoas que se sentem à vontade, e eu confesso a vocês que eu também, muitas vezes eu erro antes de começar uma videoaula, engasgo também, fico nervosa, fico tensa, porque é normal, né? Nós estamos sendo assistidos ali do outro lado, né? Quando você está na sua casa ali, liga uma câmera ali, fala alguma coisa, você já fica, né, meio que travado. Então, por isso a importância da formação docente, para que o professor, ele não só saiba se apresentar adequadamente, mas principalmente ele saiba apresentar o conteúdo que vá ao encontro, né, desse projeto pedagógico que se propôs. Então, a formação docente, eu trago algumas considerações de Belloni, né, e repito que é preciso caminhar com o professor, algumas fotos aqui, alguns registros de algumas instituições de ensino que eu atuei, a UNIT, né, o professor ali no estúdio, eu com a outra professora. E aí eu trago em Belloni, né, buscamos em Belloni a confirmação dessa tendência onde a autora enfatiza aqui. Para fazer frente a esta nova situação, o professor terá necessidade muito acentuada de atualização constante, tanto em a sua disciplina específica, quanto em relação às metodologias de ensino e novas tecnologias. E aí, foi muito engraçado que quando eu comecei a estudar, me aprimorar nessa arte da educação, de trabalhar a questão do meu conhecimento em vídeo, em ajudar os professores, eu levei muitas puxadas de orelha das minhas pedagogas. Elas diziam que, Patrícia, você tem que ser mais didática, você tem que trabalhar em cima do conceito de pedagogia para poder atender o professor, para poder ensinar o professor, porque eu estava acostumada com um pique frenético de TV, pessoas falando a mesma linguagem, e aí foi quando eu comecei a estudar. E aí eu vi esse material da professora Jucimara Roesli, da professora Sartori. Eram poucos os livros naquela época que tratavam do assunto, especificamente do professor em vídeo, e eu achei esse. Então ela falou justamente o que você deve pensar quando você vai frente às câmeras, quando você tentou gravar sua videoaula, ou quando você já gravou sua videoaula, que ela fala o seguinte: leva-se muito tempo aprendendo a se posicionar em uma sala de aula, a falar olhando para os alunos, a modular a voz para que todos escutem, a se mover suficientemente para ter atenção. Posturas corporais, de gestos, de voz, desenvolvidos durante anos, de repente se tornam inúteis ou representam mesmo obstáculos que o professor deve superar para participar da gravação de uma aula sem alunos. São detalhes que fazem toda a diferença. Continuando, outro desafio é entender as razões da escolha de um figurino que seja discreto, elegante, cujas cores não entrem em desarmonia com o cenário. Ainda é preciso citar a maquiagem, cujo uso é fundamental tanto para mulheres como para homens. Isso sem falar nos vícios de pronúncia e expressão que obrigam nova gravação. O fato ou expressão negativa parecem se destacam mais que a positiva no vídeo. Bem, tá aí, vocês acabaram de assistir o vídeo, a videoaula, o recorte da videoaula sobre a importância da formação docente em apresentação em videoaulas e produção audiovisual na EAD. E no próximo encontro falaremos sobre as diferenças entre teleaula, videoaula, webaula, aula ao vivo. Que espaços são esses? E caso você tenha alguma dúvida ou queira saber mais a respeito do meu trabalho, tem o meu site, www.patriciarodrigues.com.br, e também os meus cursos online à sua disposição. Um grande abraço e até sábado que vem aqui na TV Goiânia. Tchau, tchau!
É isso aí, você que tem interesse em apresentar e produzir de forma profissional suas videoaulas, entre no site da professora Patrícia Rodrigues, que está aqui no vídeo, e não perca a oportunidade de se inscrever no curso online Formação Docente em Apresentação em Videoaulas e Produção Audiovisual na EAD, para você atuar com competência nessa área da educação à distância que vem crescendo muito nos últimos anos e exigindo cada vez mais que nos qualifiquemos para atender as demandas desse mundo altamente tecnológico. Destaque-se no mundo que está cada vez mais audiovisual. Faça o curso técnico em produção de áudio e vídeo. Agora é luz, câmera e ação. Inscreva-se na Faculdade Araguaia. Para mais informações, acesse faculdadearaguaia.edu.br. Não pare o que pode te impulsionar. Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Há mais de 15 anos, a Faculdade Araguaia se dedica a formar pessoas preparadas para o mundo do trabalho e para a vida. Agora, toda a tradição de um ensino de qualidade presencial, também na modalidade à distância. Estude pedagogia ou administração à distância na Faculdade Araguaia de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade, a criatividade e a inovação. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. Coloque nos seus planos ter mais qualidade de vida. Coloque nos seus planos fazer o que realmente ama. Coloque nos seus planos realizar o sonho de muitas pessoas. Coloque nos seus planos ser valorizado e respeitado. Coloque nos seus planos cuidar de tudo que é importante. Inscreva-se no vestibular 2018. Faculdade Araguaia. Coloque nos seus planos. Apresente sua nota do Enem e tenha até 100% de desconto na matrícula. Coloque nos seus planos ser um super profissional com a Faculdade Araguaia. Voltamos ao programa Intervalo de Aula, espaço em que professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. Nesse segundo bloco, o assunto é a socioeducação brasileira. Eu entrevistei a professora e assistente social Fabiane Aschidamini, que nos apresentou o artigo Socioeducação Brasileira, uma primeira aproximação, resultante da pesquisa intitulada O Regime Punitivo do Educar, coordenada pelo professor doutor Eduardo Sugizaki. Afinal, as medidas socioeducativas geram ressocialização, reinserção social? Acompanhe essas e outras questões importantes para serem compreendidas e refletidas. Olá, nós estamos recebendo aqui no estúdio do programa Intervalo de Aula a professora e assistente social Fabiana Aschidamini. Professora, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, o prazer é meu. Bom, a professora Fabiane vai nos apresentar uma pesquisa que vem sendo desenvolvida desde 2010, financiada pelo CNPq e intitulada O Regime Punitivo do Educar, coordenada pelo professor doutor Eduardo Sugizaki. Não é isso, professora Fabiane? Isso mesmo. Essa pesquisa, ela tem então o título de Regime Punitivo de Educar, né? E a gente hoje vai falar um pouco mais de um artigo que decorre dessa pesquisa, né? Que é a Socioeducação Brasileira, uma primeira aproximação. Então a gente ali aborda alguns aspectos dessa pesquisa que ela foi locada, né? Territorializada em 3 estados brasileiros, Distrito Federal, Goiás e Rio Grande do Sul. Então, na pesquisa, gente, desde aproximar-se nas unidades de medida socioeducativa de restrição de liberdade, né, de internação e de semi-liberdade, a gente visita as unidades, mas também faz todo um acompanhamento do que é produzido no Brasil a nível de teses, dissertações, publicações, os próprios conselhos profissionais, né,
dissertam sobre essa temática, então a gente faz um apanhado, além de acompanhar a mídia com recortes de jornais. Então ela é uma pesquisa ampla e esse é um artigo resultante dessa pesquisa, que tem outros colegas envolvidos nesse grupo. Professora, essa pesquisa ela denuncia que há um desnível aí de poder entre a socioeducação e a escola. Ela diz, inclusive, que sobre um controle de fluxo da informação entre a escola e a socioeducação que ocorre de forma desigual. Como que é isso? Então, a pesquisa, ela faz todo um aparato de entender a questão do próprio nome, né, de um sistema socioeducativo, e que aí nesse nome tem a questão da educação, né, para um sistema que eu me dou a liberdade de chamar de punitivo, né. Então, a gente discorre nesse artigo como a educação, ela se dá nesse espaço em que toda a liberdade é tolhida desse adolescente, né, que está em cumprimento de medida, então que está ou preso ou que está em uma semi-liberdade, né. Então, o desnível de poder entre a escola, essa escola que a gente conhece, e que está nesse espaço da socioeducação, ele é um nível dado também pelas regras que tem esse sistema punitivo, né. Então, assim, a escola se depara, a escola e a educação se depara com um conjunto de outras normas que influenciam a vida e o controle desse menino. Então, há um controle sobre o corpo desses adolescentes que estão lá, né? Há um controle sobre o que pode e o que não pode fazer, né? E aí esse poder também, ele influencia a questão da informação, né? Então, a informação, ela só circula se ela deve, se ela pode, ou se ela tem uma função objetiva para esse sistema de circular, né? E é importante ressaltar que a professora ela é assistente social e ela desenvolve um trabalho bem próximo à socioeducação, não é isso? Sim, hoje eu sou a técnica que responde por uma unidade de medida, né, de execução de meio aberto. Isso, professora, e usando suas palavras, esse regime punitivo, como a senhora disse, essa pesquisa evidenciou alguns problemas, né, que esse regime socioeducativo traz, que ele apresenta. Quais seriam os principais deles? Acho que tem uma coisa principal, é que a gente tem, ou tinha, uma Constituição brasileira, né, que traz no artigo 227 a criança e o adolescente como uma prioridade absoluta para esse Estado. Então, assim, essa é uma das primeiras contradições. Se a gente tem uma prioridade absoluta para esses dois, né, essa população, se isso é feito, se o Israel responde por isso, por educação, por saúde, por lazer, por habitação, por alimentação saudável, esses adolescentes não deveriam e não poderiam estar num sistema socioeducativo, num sistema punitivo na prisão, né? Então, assim, a primeira contradição é um Estado que não cumpre o seu papel com a nossa população adolescente e juvenil, né? A outra contradição desse sistema é que ele tem um nome, né, socioeducativo, que vai dar conta da gente entender que é educativo, mas como se dá a educação num espaço onde a liberdade não existe. Onde o jovem, esse adolescente, para a gente atender, para eu atender o adolescente, eu preciso passar por uma recepção, anunciar que eu estou lá, eu vou passar por grades, e eu vou receber esse menino algemado para conversar comigo, né? Professora, e certamente muitos professores estão acompanhando o intervalo de aula. Como fica o professor nesse sistema socioeducativo? Como é a atuação dele? O que lhe permite, o que não lhe é permitido? O professor, ele é um profissional que vai lá e ele acaba fazendo, né, enfim, a sua profissão, cercado e cerceado por esses controles todos, né? Então, ele não consegue, dos professores que eu escutei, das professoras que eu escutei, né, que a gente escutou junto, ele não consegue ser um educador nesse espaço, então ele não consegue fazer uma educação, né? Ele fica também num espaço que é prisional. Ele também é prisioneiro desse sistema, né? Porque ele também tem que responder a regras e normas que são da prisão. Professor, e quanto ao regime de semi-liberdade? Acontece realmente uma reinserção desse adolescente? É importante dizer que o jovem já está inserido, né? Esse adolescente, esse jovem, ele está inserido numa família, né? Então ele tem mãe,
Ele tem namorada, ele tem amigos, ele está inserido numa comunidade, porque ele anda por essa rua, ele acessa as ações que essa comunidade tem, então ele está inserido, né, numa comunidade. Quando ele tem uma medida socioeducativa de semi-liberdade ou outra, ele é sequestrado desse espaço, né? Ele vai para um espaço que rouba ele do convívio familiar, porque normalmente a unidade ela é muito distante da casa, rouba ele daquela escola em que ele estava, daquele grupo de amigos, daquela circulação pela rua, da namorada. Então, a medida socioeducativa ela sequestra esse adolescente da sociedade, da comunidade que ele já está inserido, né? Nessa pesquisa, existe um trecho que fala o seguinte: a socioeducação é um sequestro que sobreexpõe o risco à vida dos adolescentes depois que a pobreza e a marginalidade social o fizeram primeiro. É isso, de fato? O que eu acho que é importante assim, dizer dessa experiência, né? Eu acompanho adolescentes que cumpriram medidas socioeducativas e adolescentes que vivem em periferias do Rio Grande do Sul, né? Em cidades em que eu trabalhei. Ao cumprir a medida socioeducativa, esse adolescente sai do sistema, esse adolescente morre. Então, a gente devolve esse sistema para... O sistema devolve esse adolescente para a sua comunidade, muito frágil, né? Muito desprotegido, e esse menino morre. Então, assim, e não são um nem dois. No trabalho que eu faço hoje, e aí eu falando aqui, eu lembro deles, né? Porque... os adolescentes que eu pesquisei ou que eu escutei são adolescentes que eu encontro ou que eu não mais encontro, né? Então, assim, eu conheço o nome, eu sei a família. Inclusive, na vida, nós temos o direito à cidadania. Como, de acordo com a pesquisa, fica o exercício desse direito com a socioeducação? Esses meninos não têm o direito de votar, né? Eles não têm o direito de escolher os seus horários, né? Então, assim, eles têm regras a seguir, horários eles não têm escolha do que eles querem fazer ou não fazer, né? Eles não têm acesso a ter uma visita íntima, né? E são meninos que, na sua maioria, têm namorada, ou já são casados, ou têm filhos, né? Eles não têm acesso às políticas que são do bairro. Eles não sabem quem é a assistente social que atende, né, no serviço do bairro, quem é a médica do posto de saúde, em que sessão eles iriam votar, porque eles são sequestrados, eles saem por um período muito grande, né, das suas vidas, dessa comunidade, que é para onde eles voltam. Então, eles perdem muitos direitos de cidadania, né? O próprio, quando a gente pensa que esse adolescente, ele sai da sua comunidade, vai para uma unidade que está muito longe dela, às vezes 3, 4 cidades depois da sua. Ele vai para uma escola em que ele não conhece ninguém, enquanto ele estava inserido numa escola do seu pai que tinha os seus amigos, né? Professora, e as conclusões a que vocês chegaram com a pesquisa? Há uma luz no fim do túnel? Se sim, qual seria? Eu acho que a gente precisa pensar seriamente que precisa haver um desencarceramento da população, né? Não pode mais haver prisão. Professora, e com esse comentário que a senhora fez agora sobre a proposta de desencarceramento, a necessidade disso para a sociedade, qual seria então a solução hoje, para uma sociedade em que nós estamos hoje, que nós encontramos hoje? Solução é um negócio assim de que tem uma solução e a gente tem aí uma hipótese. Né, tem guardado uma resposta mágica, né? Para um assunto tão complexo que é a violência, né? Que envolve não só a vida do adolescente, mas a família dele inteira, o bairro inteiro, a cidade. Né? A própria vida desse adolescente com o qual eu convivo, a vida dele é uma vida violenta, né? Porque ele mora num lugar em que não deveriam morar pessoas. Né? Ele não tem uma habitação de qualidade, ele não tem uma comida, ele não tem acesso à escola. Ele vem bem antes. Então, assim, se a gente for falar de qual é a solução para a prisão, a gente tem que pensar nesse sistema complexo de pensar a violência, que ela é produzida pelo nosso sistema. Por
por todas essas desigualdades e esses sofrimentos que essa população sofre. Se faz necessário encontrar soluções para vários outros problemas que acarretam nesse. Sim, porque aí a gente acha que a solução está, ou a gente prende, ou a gente reduz maioridade penal, a gente tranca, né? Como se esse problema ele não existisse mais, ele some dos nossos olhos. Não, ele não some dos nossos olhos. A sociedade produz ele o tempo todo. Né? A gente vive o aprisionamento o tempo todo, né? Porque a prisão ela não é a prisão lá, o presídio, a unidade socioeducativa, é o sistema em como a gente vive hoje a nossa sociedade, que a gente está cercado por modos de prisão, né? Então assim é muito mais complexo, né? Eu acho que a gente tem que começar a pensar em soluções para isso, né? E no meu ver, assim, nas coisas que a gente vem discutindo, essa solução ela tem que ser pensada para além dessas soluções tão fáceis e que a mídia nos coloca muito, né? Expõe muito esse adolescente como a redução da maioridade penal vai solucionar um problema de violência. Não, ela não vai, né? Até porque esses meninos eles sofrem a violência, né? E a nossa sociedade produz isso. Então a gente precisa pensar e problematizar isso. Eu acho que o artigo, quando a gente fala dessas contradições e quando a gente diz de maneira até dura aquilo que acontece dentro das unidades, é uma contribuição justamente para se olhar e se pensar se esse caminho ele é um caminho possível, né? Porque ele está dado que ele não produz algo positivo, né? Ele produz a morte desse adolescente, ele produz a delinquência, né? O modo de achar aquele que a sociedade enquadra como delinquente. Excluir esse sistema socioeducativo é uma medida a longo prazo, considerando que existem outras soluções que devem vir antes. Existiria alguma solução imediata, menor, que não fosse a exclusão do sistema ou a adaptação desse sistema? Existe esse ponto de vista, na sua opinião? Eu acho que existe na prática, e eu vou falar da prática porque assim, eu acho que é importante a gente dizer que daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente consegue fazer na prática. Na prática, eu acho que tem que investir em oportunidades para esses adolescentes. Quer dizer, essas comunidades, elas precisam ter equipamentos públicos reais que dão oportunidade de acesso a esses adolescentes. Instituições que façam espaços de oportunidade para eles conviver e para eles conversar da vida e daquilo que cerca a vida deles, né? Que são muitas coisas e muitas coisas muito bonitas, né? Então, se a gente consegue ter espaços de oportunidade, se a gente consegue ter espaços em que não sequestre esse menino da sua vida e coloque ali num lugar fechado, mas oportuniza espaços abertos em que esse menino possa falar e pensar a sua vida e pensar naquela comunidade, eu acho que a gente muda, né? E claro, pensar que a gente precisa ter políticas públicas de fato que invistam na população, né? Bom, professora, é uma pesquisa muito extensa, é pauta para muita discussão, mas infelizmente a gente não consegue alongar o quanto a gente queria, não é mesmo? Eu agradeço muito a sua presença em nome de toda a equipe do programa Intervalo de Aula. Com certeza, essa pauta, essa entrevista de agora vai ajudar muitas pessoas a pensar um pouco melhor, dar uma visão crítica maior sobre as políticas públicas, sobre a sociedade a qual nós estamos inseridos. Então, muito obrigado por isso. Eu que agradeço. Bom, essa edição do Intervalo de Aula fica por aqui. Durante a semana a gente continua levando informações e conhecimentos de diversas áreas também nas redes sociais. Eu conto com você para difundi-los. Quer sugerir pautas? Conversar com nossa produção sobre os assuntos trazidos aqui? Olha aí o nosso e-mail. E se quiser rever edições anteriores e essa, vá ao nosso canal do YouTube e se gostar se inscreva e compartilhe nossas produções. Um sábado abençoado para todos nós, que estejamos juntos pela educação e até o próximo sábado.